Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, segundo deste domingo e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E tem novidades se tratando sobre Alex Teixeira, porque nesta próxima terça, definido que terá a reunião entre o jogador, o gerente de futebol Carlos Brasil e o presidente do Vasco, Jorge Salgado, para ajeitar todas as negociações e definir concretizar o retorno do atleta ao Gigante da Colina. Uma expectativa muito grande, vamos trazer todas as novidades aí se tratando dessa situação, falar também sobre título hoje pela parte da manhã do Sub-17, o Vasco venceu o Fluminense pelo placar de 2-1 e garantiu a Copa Rio, grande destaque aí pro Ryan, o 10 do Sub-17 que tem apenas 15 anos, o garoto vai voar, já tá aí de olho, né, sendo observado por clubes como Barcelona, Chelsea e muitos outros do futebol mundial. Vamos falar sobre essa decisão, falar também sobre Nenê treinando hoje no CT Moacir Barbosa, visando estar presente nesse próximo jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa, Souza nas redes sociais falando de Vasco, então o que não falta é notícia importante para você, torcedor vascaíno. Então é claro, antes de começar, como eu sempre falo, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, se inscreva para ajudar o nosso crescimento, a sua inscrição é importantíssima. Então aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar aqui falando sobre as categorias de base, porque como a gente trouxe para vocês agora há pouco, pela parte da manhã, o Vasco entrou em campo contra a equipe do Fluminense pelo jogo de volta, né, da Copa Rio Sub-17. O Vasco que já havia vencido a primeira partida nas Laranjeiras pelo placar de 2-0 e hoje até mesmo uma derrota poderia dar o título ao Vasco, mas mesmo sem necessitar da vitória, o Vasco conseguiu vencer. Venceu pelo placar de 2-1 lá no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e com a agregado de 4-1 sobre o Fluminense, conquistou a Copa Rio Sub-17. Os dois gols foram marcados pelo Ryan. O primeiro saiu no segundo tempo, logo no início da segunda etapa da partida, e o segundo do próprio Ryan saiu aos 45 minutos também da segunda etapa. O Fluminense começou vencendo e o Vasco conquistou a virada durante o segundo tempo do jogo. O Ryan, que inclusive nessas duas partidas marcou todos os gols do Vasco. O Vasco venceu a primeira partida por 2-0 em Laranjeiras, o Ryan marcou os dois gols e nesse jogo de volta no Nivaldo Pereira também o Ryan foi responsável por marcar os gols do Gigante da Colina. Então ele com apenas 15 anos é o 10 da base, no caso do Sub-17, é o grande destaque da categoria. Foi o artilheiro da competição, é aí um dos fenômenos dessa base do Gigante da Colina, que com certeza já é uma promessa e a gente espera que dê muitas alegrias ao torcedor quando chegar a equipe profissional. E se tratando de Sub-17, sem comentários, um Sub-17 que encanta. Para vocês terem noção, nessa temporada, em 20 jogos, o Vasco teve 17 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. É um aproveitamento de 86,6%, são 71 gols feitos, 20 gols sofridos, a conquista da Copa Rio sendo um clube invicto e também o vice-campeonato, né, da Copa do Brasil. Então é um Sub-17 que empolga do Vasco da Gama. Infelizmente não conseguiu, né, conquistar o título aí sobre a equipe do Palmeiras da Copa do Brasil, mas vem encantando demais. Esse é o Vasco, feliz aí com a conquista, e a gente deseja todas as sortes aí a essa base forte do Gigante da Colina. Se tratando ainda sobre a base, uma informação importante é sobre um atleta que também era considerado uma grande promessa, é o Caio Eduardo. Caio Eduardo, que é um cria das categorias de base do Vasco, tem passagens por seleção brasileira, acumula diversas convocações, sempre se destacando pela base, foi inclusive responsável por marcar o gol da final aí da conquista da Copa do Brasil Sub-20, ele entrou no segundo tempo e marcou um gol contra a equipe do Bahia, porém não irá renovar. Confirmado, o meia que hoje tem 19 anos, ele ainda tem contrato com o Vasco, mas se encerrará nos próximos dias, não renovará e já assinou aí um contrato por 5 anos com o Lokomotiv Zagreb da Croácia. O Vasco não terá direito a nenhum percentual dessa assinatura do contrato, ele que fez a base toda no Vasco, e o Vasco sairá de mãos atando. E volto a repetir o que eu falo em alguns vídeos, isso não é culpa da diretoria, isso é culpa
culpa do jogador, dos seus empresários que não querem renovar com o Vasco. Então, deixa ele seguir o rumo dele. O Vasco sai de fato prejudicado por ser um atleta que sempre fez a base no clube. Porém, se não quer permanecer no Vasco, é melhor sair, seguir o rumo em outro lugar, vai para a Europa, vai fazer carreira lá. E de fato, né, aliás, perdão, o que não falta dentro da base do Vasco é craque. Se não é o Caio Eduardo, outro vai aparecer para dar alegria ao torcedor. E antes de entrar aqui no assunto Nenê, né, no assunto Alex Teixeira, quero falar sobre o Nenê, porque o Nenê que não esteve presente nessa última partida contra a equipe do Criciúma ontem às 4h30 da tarde lá em Santa Catarina devido a uma lesão na panturrilha, ele que realizou tratamento em tempo integral nesses últimos dias, né? O elenco viajou na quinta, ele treinou assim de maneira integral na quinta, na sexta e também no sábado, e hoje ele iniciou o processo de transição no campo, e se tudo ocorrer bem, de fato, como é programado pelo DESP, já no próximo sábado contra o Sampaio Corrêa, ele estará de volta ao time do Gigante da Colina, estará à disposição da comissão técnica. E como passou o vídeo aí para vocês, o Nenê já treinou hoje no CT Moacir Barbosa, postou a foto aí, as imagens, através de redes sociais, tudo certinho. A gente espera que venha a ser uma boa semana de treinamento para o meio campo e que no próximo sábado ele venha estar à disposição, um jogador importantíssimo. E a gente viu, né, que realmente após essas duas últimas partidas do Vasco com o Palácios como titular, o Nenê mesmo com 41, é uma peça indispensável para esse elenco Cruz Maltino. E se o Nenê é um craque, tem outro craque podendo chegar ao elenco do Vasco. Meio campo, Alex Teixeira. Perdão aí pelo barulho, mas vamos seguir com o vídeo, não vamos parar não. Moto passou, a gente segue. O Alex Teixeira é um jogador hoje de 32 anos e tinha um contrato com o Beşiktaş, clube do futebol turco. O contrato dele ia até o final desse ano, mas o Beşiktaş decidiu antecipar e rescindir o contrato com o jogador. O jogador quer sim voltar para o Vasco, pessoal, isso é fato, eu vou cravar isso em todos os meus vídeos. Hoje o Alex Teixeira quer voltar para o Vasco e além disso, hoje o Vasco quer contar com o Alex Teixeira. O motivo principal não é esse, mas também por isso o Vasco hoje vem aliviando a sua folha salarial. Liberou o Bruno Nazário, que recebia um salário mais de 100 mil reais por mês, liberou o MT, que recebia 25, liberou o Isaac, que estava por empréstimo do Grêmio, que recebia 50 mil reais, vai liberar muito provavelmente o Lucas Oliveira, o Laranjeiras. Muitos atletas estarão de saída aí do Vasco nesses próximos dias para ter espaço na folha para contratar jogadores nessa próxima janela. O Vasco hoje vê que já a partir do dia 18 de julho, quando a janela abrir, não terá que trazer apostas, terá que trazer certezas, terá que trazer jogadores que botem a camisa de titular e entrem em campo. E um desses atletas é o Alex Teixeira. E realmente as coisas estão se movimentando muito bem. As últimas informações que a gente teve nessa parte da tarde é que o jogador, mesmo tendo algumas exigências, as coisas parecem que irão dar certo. Alguma dessas exigências é a garantia que vai receber em dia, né? Claro, o jogador tem que ter essa garantia, mesmo recebendo pouco, até porque ele deixa bem claro que salário não será um empecilho, ele quer receber em dia pelo clube. O jogador também quer assinar um contrato até o final do ano, ele tem o desejo de retornar ao futebol europeu em 2023, então ele prefere assinar um contrato até o final do ano com o Vasco e a partir da próxima temporada ele vê se irá renovar, se vai para outro clube, mas o desejo inicial dele é ir para o futebol do exterior, é voltar aí para 2023 a jogar na Europa. Então tudo isso será discutido na próxima terça-feira com o Carlos Brasil, o presidente Jorge Salgado e o atleta. Ele quer retornar o Vasco, mas tem que conversar aí com a diretoria e o departamento de futebol sobre esses detalhes básicos. Por que ainda não foi definido? Pode ser uma pergunta que você aí está se fazendo. Porque ainda não teve o tempo. Hoje o Carlos Brasil que lida com essas questões aí contratuais, de conversar com o Alex Teixeira, ele que está à frente das negociações, mas mesmo diante desse tempo ainda que não houve a conversa, isso não é algo problemático. Inclusive nesse sentido, o Lucas Pedrosa, que trouxe uma matéria muito interessante, né, sobre o Alex Teixeira hoje, ouviu de um dirigente do Vasco o seguinte, abre aspas, está perto mais do que nunca, ou seja, as coisas estão andando, tá todo mundo otimista, tanto o jogador como o Vasco, que realmente essa novela que já perdura há anos, tem tudo para que nessa próxima terça-feira, após a reunião, venha a ser concretizada, no caso se tratando do retorno do jogador. Inclusive nessa reunião, além da questão salarial, além da questão do tempo de contrato, também será conversado o projeto. O projeto é algo importante para o Alex Teixeira. Ele tem a noção que é importante para a carreira do próprio jogador de retornar
retornar ao Vasco, de realmente terminar essa novela que começou lá nas categorias de base. Ele que em 2009 esteve presente na primeira vez que o Vasco caiu para a Série B, foi um personagem marcante e pode estar agora retornando quase 15 anos depois para levantar de novo o gigante à elite do futebol brasileiro. E além desses detalhes contratuais, tempo de contrato, salário, as ideias também de marketing estarão presentes durante a reunião. Inclusive as propostas, se tratando do personagem Alex Teixeira fora de campo, estará sendo apresentado e é algo crucial para despertar, né? O Vasco tem o desejo de transformar o Alex Teixeira em um ídolo do torcedor. E o Alex Teixeira, claro, tem a vontade de ser o ídolo do seu clube do coração. Então tudo isso estará sendo conversado com Carlos Brasil, com o Vitor Roma, que é o VP de Marketing, com o Jorge Salgado, para que o seu retorno possa acontecer da melhor maneira possível. Nesse momento, só para esclarecer também, não há a participação da 777, não há. Há a ciência, a empresa norte-americana sabe do que está acontecendo, sabe da negociação e deu aval. Para eles não tem problema contratar, mas ainda não há participação. Se eles vão ajudar financeiramente, é uma questão que pode sim acontecer. Porém, por enquanto, não é a ideia do Vasco. O Vasco quer pagar com o que tem. Se houver necessidade, vai conversar com os americanos para saber tocar e definir. Inclusive ontem, Jorge Salgado, presidente do Vasco, ao canal Atenção Vascaínos, trouxe aí uma informação importante sobre essa próxima reunião. Ele disse o seguinte sobre o que irá acontecer na terça, abre aspas, sim, no caso confirmando, o negócio vai andar sobre a reunião. A gente vai tentar fechar com ele. Então, uma expectativa muito grande para isso aconteça. Tudo indica que o Alex Teixeira estará retornando ao Vasco da Gama e tudo deve ser definido já depois de amanhã, terça-feira, se tratando do retorno do cria das categorias de base. E aí, Alex Teixeira nesse ataque do Vasco, jogando de meia, ponta, será que dá certo, torcedor? Eu, pelo menos, tô bastante empolgado. E para finalizar o vídeo, falar sobre o Souza, porque Alex Teixeira, não sei se você sabe, foi formado no mesmo período que o Souza, que o Allan Kardec, que o Felipe Coutinho, todo mundo é do mesmo tempo ali de base do Vasco. E ontem, após essas especulações, no caso se tratando do nome do Alex Teixeira dentro da torcida vascaína, o Souza se posicionou. Souza que estava jogando com o Alex Teixeira lá no Beşiktaş da Turquia. O Souza ontem postou essa imagem aí que está aparecendo para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas é o Souza assistindo ao jogo do Vasco e nessas imagens aparece o Anderson Conceição. O Conceição que foi companheiro tanto do Alex Teixeira quanto também do Souza nas categorias de base do Vasco da Gama. E o Souza ontem, durante essas imagens colocadas através de suas redes sociais, marcou o Anderson Conceição na publicação e realmente deixou bem claro que estava torcendo pelo Vasco, assistindo ao jogo do Vasco, coisa que ele não faz há bastante tempo. Inclusive, além dessa imagem, só para comprovar, né, tá aparecendo essa outra aí para vocês, do Alex Teixeira e do Anderson Conceição no treinamento lá em 2006 pelo Sub-20 do Gigante da Colina, evidenciando que os dois se conhecem desde esse período. Ou seja, pode ser um reencontro também do Alex Teixeira, do Anderson Conceição, do Souza, todos esses atuaram junto nas categorias de base. Então, não tô falando aqui que o Souza vai voltar, não tô falando que o Souza quer voltar. Aliás, o desejo de voltar ele já confirmou várias vezes, mas parece que se interessou aí com esse retorno do Alex Teixeira que está prestes a acontecer. E, sinceramente, eu não duvido nada que, após uma possível concretização da SAF, após uma confirmação do retorno do Alex Teixeira, o Souza não converse lá com o Beşiktaş e retorne ao Gigante da Colina. E até para mostrar que é claro essa vontade por parte do jogador, dê uma olhada aí um trechinho rápido da entrevista que o Souza deu lá ao Chala Podcast nesses últimos dias. Fala daí, Souza. Você retornaria ao Vasco? Teve outras ofertas, me falaram, o Botafogo há, sei lá, semanas atrás. Ah, é? Te procurou também? Mandou uma mensagem, mas eles nem me passaram por aquela questão que eu sempre deixei pra eles. Não, Brasil não penso em voltar agora. Se tivesse que voltar, seria, como eu te falei, prioridade total seria o Vasco. E eu não penso e tal, mas agradeço. Na hora porque... que isso acontecer, se isso acontecer um dia, a prioridade vai ser o Vasco. Total. E aí eu falei com ele, mas agradece a galera lá, porque é um grande clube, tá se reestruturando, tá... Espero aí que consiga, espero que consiga. É o que eu em conversas assim, eu até tava com o Rafael
Foi que dia? Na casa do... O Rafa teve aqui com a gente, pô. Tava com ele na casa do Alex Teixeira. A gente foi lá jantar uns 4, 5 dias. Então, um trechinho rápido, só pra vocês verem a palavra do jogador. Naquela entrevista ele deixou bem claro que não estaria querendo voltar nesse momento, mas em nenhum momento fechou as portas. E volto a repetir, o Alex Teixeira voltando, tendo um projeto bom pra ele, os dois sendo muito amigos, chegando a 777 Partners com investimento, eu sinceramente não duvido de nada. E posso falar? Volta Souza, volta Alex Teixeira. Souza brinca aí nesse meio campo do Vasco e Alex Teixeira com certeza nesse ataque também. Mas eu quero saber de você. Você é a favor do retorno do Souza? E volto a repetir, isso não é informação, é opinião, tá? Eu não tenho nada com relação à concretização do retorno também do Souza, não. A informação se tratou do Alex Teixeira. Do Souza é uma opinião. Quem sabe as coisas não possam fluir da mesma maneira que hoje estão fluindo aí com o atacante que pode vir a ser novamente do Cruz Maltino. Tranquilo? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e a gente volta amanhã, 7 horas da manhã, sem falta, para trazer mais informações do nosso Gigante da Colina para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.